capítulo 4. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4. Vamos estar lendo apenas 2 versículos, o versículo 17 e o versículo 18. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, o versículo 17 e o versículo 18. Glória a Deus. Eu vou estar lendo mesmo no telão, e acho que é a versão da maioria. Então respondeu o que dizia e trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E, além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhes o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Aleluia. Feche os teus olhos aí de pé. Pai, eu te louvo por essa oportunidade, Senhor, de poder estar servindo a tua igreja, Senhor. Obrigado, Rei da Glória, porque a tua presença é real nesse lugar. O teu poder se manifesta sobre esse lugar. Eu quero, Senhor amado, declarar que tu, Espírito Santo, és bem-vindo para tocar, para sondar. És bem-vindo, Espírito Santo, para restaurar, renovar. Que seja um tempo, Senhor, de restauração, que seja um tempo de refrigério, Senhor. Que nessa noite, enquanto ouvimos a tua palavra, seja um tempo de renovos do Senhor, por amor do teu nome. E acima de tudo, que haja restituição, Senhor. Haja ressurreição, Senhor, nesse interior, na vida do teu filho, por amor do teu nome. Nós dizemos eles aqui, Senhor, fale, queremos te ouvir, Senhor. Queremos ser curados, transformados, livres e libertos pelo teu poder. Eis-nos aqui, Senhor, conduza-nos, Senhor amado, em teus pastos verdejantes, Senhor, e que nós possamos ser tratados, renovados e restaurados, Senhor, para a tua obra. Eu creio que os teus anjos já estão aqui acampados, Senhor. Eu creio, Senhor amado, que anjos de guerras e anjos ministradores já se fazem presentes nesse lugar para ministrarem vidas, Senhor. E assim como acabou de ser orado, nós queremos continuar declarando cura, Senhor amado, cura física, cura emocional, cura espiritual, Pai. Manifesta-te nesse lugar, Senhor, para que as pessoas possam ver o teu poder, a tua glória, e possam sair daqui cheios, revestidos do teu poder, revestidos da tua unção, revestidos da tua graça. Manifesta-te nesse lugar, Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor amado. Vai tocando em cada vida, Senhor amado. Traga, Senhor amado, um mover de graça, Senhor. Um mover, Senhor amado, em que as pessoas possam experimentar, Senhor amado, o teu renovo, experimentar, Senhor amado, o teu agir. Em nome de Jesus, Senhor. Muda a atmosfera sobre esse lugar. Muda a atmosfera sobre esse lugar. Muda a atmosfera sobre esse lugar. Enquanto ministramos a tua palavra, toca, Senhor amado. Enquanto ministramos a tua palavra, quebranta. Enquanto ministramos a tua palavra, Espírito Santo de Deus, alcança esse homem, alcança essa mulher. Em nome de Jesus, porque tudo é para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Ele já pode tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. É sempre uma honra poder ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. É sempre um prazer muito grande estar no altar e ministrar a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar. Eu sei que aqui nós somos terra fértil, para que essa palavra que será jogada do altar sobre a tua vida, sobre o teu coração, ela vai frutificar e vai dar frutos que permanecem. Nós lemos, pode deixar no versículo 17, por favor?
Nós temos aqui a palavra do Senhor e eu vou tentar fazer uma retrospectiva da história para que tu possas lembrar um pouquinho. Nós sabemos que 1 Samuel, a partir do versículo 1, a Bíblia já declara que era muito rara a aparição do Espírito Santo, a visitação de Deus era muito rara. O povo estava vivendo um tempo que Deus já não se apresentava tanto quanto antes. Havia muito rara a manifestação de Deus. E nós sabemos que no capítulo 1 traz a história de Ana. Ana, mulher estéril, que orava. E ela ficou lá orando por muitos anos, mais de 20 anos orando, pedindo a Deus um filho, buscando a Deus por um filho. E a Bíblia diz que quando ela muda a maneira dela de orar, quando ela, em vez de pedir por um filho, ela simplesmente fazer um voto com Deus, dando a ele o filho que o Senhor fosse dar, então nós vimos que ela recebe, ela vê a manifestação da resposta da sua oração. Glória a Deus. E nós vamos vendo que quando Samuel nasce, ela cumpre o voto. Quantos de nós temos cumprido os votos? Porque nós estamos sempre a fazer muitos votos. E é fácil fazer o voto, mas é difícil cumprir. Eu estou com uma bebê pequena, como os irmãos veem, e eu fico assim, nossa, que loucura foi o voto de Ana. Porque tão logo desmamasse, ela queria que levar o filho da promessa. O primogênito, ela nem sabia se teria outros filhos. E ela não pôde curtir ao máximo, aquele bebê. E ela tinha que ir e entregar para o sacerdote, o sumo sacerdote, para Eli. E eu assim, parando para pensar, eu disse, puxa vida, uma coisa é você prometer, outra coisa é você cumprir a promessa. Uma coisa é você saber a situação, outra coisa é você viver a situação. E eu posso imaginar quantas vezes a Ana tentou negociar com Deus, porque ela olhava para aquele bebê, aquele sorriso do bebê nos encanta. Ela olhava para o bebê e ela dizia, não, eu quero curtir cada momento, eu quero ver ele crescendo, se tornando jovem, moço, adulto. Mas a promessa falava mais alto. Meu Deus. E nós acabamos de louvar, presentes com o quê? Com verdade, com lealdade, corajosos. Eu acredito que Ana, se permitisse as mulheres entrar, ela estaria dentro desses presentes, porque havia lealdade no seu interior. E eu imagino que ela deve ter resistido, dou, não dou, levo, não levo. E tem sempre alguém para dizer, mas não é bem assim. Veja bem, Deus entende. Conselho não falta para nos tirar do propósito, para nos tirar do cumprimento do voto que a gente faz a Deus. E muitas das vezes são pessoas mesmo também espirituais, líderes, que vêm e nos oferecem tais conselhos. E a gente fica assim, meu Deus, vou me submeter a quem, aonde? Mas a Bíblia diz que ela entregou. Aleluia. Ela cumpriu. E Samuel cresceu na casa de Eli. Eli, o sumo sacerdote, a Bíblia diz que naquele tempo, eu vou tentar trazer o contexto para você me acompanhar. Naquele tempo, Deus queria se relacionar novamente com o povo. Porque nós sabemos que quando Deus cria homem e mulher, Ele cria o homem e a mulher para se relacionar com Ele. E com a queda, foi também quebrado esse relacionamento. Porque nós sabemos que todos os santos dias, na virada do dia, a Bíblia afirma que Deus procurava por Adão. E perguntava para Adão, e aí Adão, como é que foi o dia? Deus discipulava Adão, porque Deus é um Deus de discipulado. Tanto é que Jesus diz que ide fazer discípulo. Jesus, quando nos fala que nós temos que fazer algo, e nós pregamos muito, ir de pregar o evangelho, nós entendemos que não é pregar, o ir não é pregar, é o ir, nós temos que entender que é o fazer discípulo. Era a ordem de Jesus, porque ir todos vão, ir os mortos vão, as seitas vão, todos vão e pregam alguém, pregam algum.
Mas a ideia de Jesus não era ir e pregar, não. A ideia de Jesus é fazer discípulo. Glória a Deus. Porque fazer discípulo é algo que o Pai ensinou, o Pai iniciou. Deus é um Deus de relacionamento e só se ensina no discipulado, só se cresce no discipulado. E nós vamos compreendendo que todo final do dia, Deus ia lá e procurava por Adão, para discipular o coração de Adão, para o Adão poder prestar conta do seu coração, do seu dia. E eu já abro um parêntese para dizer que ultimamente a igreja está morrendo porque as pessoas não querem prestar conta das suas vidas. É impossível nós crescermos e amadurecermos espiritualmente se nós não temos a quem prestar conta sobre a nossa vida. Se nós não temos a quem sentar e dizer: oh pastor, líder, eu preciso que tu me discipules, eu preciso que tu olhes e alinhe o meu coração, porque tantas são as tentações em nosso coração. E nós sabemos que se nós confessamos as nossas tentações, nós não vamos confessar pecado, mas porque nós estamos nos fechando, nos individualizando, nós temos passado por tentação, não tem quem nos auxilia, porque nós não estamos nos permitindo ser discipulados, então nós estamos o tempo todo pecando e confessando o pecado. Mas essa não é a intenção do nosso Abba Pai. A intenção do nosso Pai é que vão 2 a 2. A intenção do nosso Pai é que nós possamos ter a quem encolher, a quem buscarmos por ajuda, a quem clamamos por ajuda. A intenção do nosso Pai é que haja sempre um discípulo e um discipulador. Aleluia. Então nós temos visto que as coisas agora estão muito complicadas. As nossas igrejas hoje estão muito adoecidas. Porque simplesmente as pessoas não querem que alguém aperte os parafusos. E a Bíblia diz muito claro: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Aleluia. Glória a Deus. É impossível ter uma igreja curada, sarada, se as pessoas não têm a quem confessar suas culpas. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você peca e se arrepende e vai diante de Deus e ora, Deus apenas pode te perdoar. Aleluia. Mas para você ser sarado desse mal, você precisa confessar no homem idôneo, porque a palavra se afirma. Sabe aquele pecado que você assusta que eu me arrependi de verdade, chorei de verdade, mas não sei como voltei a fazer? Você vai continuar cometendo, enquanto você não procurar o pastor ou o homem, o líder, um homem íntegro e confessar esse mal. Porque para você ser sarado, livre desse mal, a Bíblia diz que você precisa confessar. Confessar é vossas culpas uns aos outros para que sareis. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que aprender a zerar a nossa vida. Deus todos os dias ia lá procurar Adão para ele zerar a sua vida. Porque ele tinha que entrar no outro dia livre. Coisa linda. E ultimamente nós temos visto pessoas que estão muito tempo dentro da casa do Senhor. Muitos anos de conversão, mas tem muita coisa oculta, tem muita coisa escondida. A gente não sabe por que esse irmão não avança, não flui. A gente não sabe por que essa família continua dando as mesmas curvas. A gente não sabe por que esses filhos não terminam uma faculdade. A gente não consegue compreender, mas são as coisas ocultas que essa pessoa diz que ninguém vai saber. Eu nunca vou contar. Ninguém vai saber. A Bíblia diz que nós temos que confessar para sermos sarados, confessar para sermos curados. Porque quando a gente vai confessar aquilo que vai na nossa alma diante de um homem, a gente está se expor. Confessar dói, confessar machuca, mas liberta e nos cura e nos lança para a vida. Não há cura sem exposição. Naamã, vocês sabiam que ele estava leproso? E quando ele foi até o profeta disse: tá bom, vai lá, mergulhe, 7 vezes serás curado. E ele ficou blasfemando contra o profeta. Como assim? Não tem rio na minha cidade mais limpo, que eu tenho que ir nesse rio sujo. Mas o problema de Naamã não era o rio.
O problema de Naamã é que os soldados sabiam que ele era leproso, mas ninguém nunca havia visto a sua lepra. E quando o profeta diz que ele tem que mergulhar, o profeta vai dizer: você vai tirar as suas vestes diante dos dois homens, eles vão enxergar a lepra que há em você. Então ele entrou em choque, porque estava mexendo com a identidade dele, estava mexendo com a autoridade dele, com quem ele era. Deixa me dizer, querido, Deus quer fazer coisas grandes sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus quer mudar a tua história, mas você precisa um dia sentar diante dos homens de Deus, diante dos homens e dizer: olha, assim vai a minha alma. Glória a Deus. Verdade. E Deus ia, até que certo dia Deus diz: Adão, Adão, onde você está? E Adão: ai, Senhor, eu até ouvi a tua voz, mas me escondi porque eu tive medo. E Deus diz: onde é que você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Gente, o Senhor nos fez para sermos transparentes. O Senhor nos fez para sermos verdadeiros. O Senhor nos fez para sermos íntegros. Mas infelizmente Satanás parou de trabalhar. Por quê? Porque ele conseguiu trazer contenda dentro da igreja, que nós estamos nos ferindo entre nós mesmos. Ele não precisa mais enviar demônios. Os próprios filhos de Deus, que deveriam estar cheios e revestidos do poder de Deus, os próprios filhos de Deus, que deveriam estar cheios do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, fé. Os próprios filhos de Deus que tinham que resplandecer o fruto do Espírito, eles estão mais andando na carne, se matando entre si. Eita Deus que eu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Houve um tempo que Moisés entendeu o chamado dele. Moisés por 40 anos viveu no palácio, vida boa. Por 40 anos ele estava lá, sendo um príncipe do Egito. Mas aos 40 anos ele percebeu o quê? Calma aí, eu não fui chamado só para isso. Eu não nasci só para isso. Há um propósito em mim. Eu nasci para algo a mais do que ser simplesmente o israelita que está lá entre os egípcios. Meu Deus. E certo dia ele acordou e disse: o que? Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir o meu propósito. Quantos têm acordado às vezes bem inspirado? Hoje eu vou cumprir o meu chamado. Hoje eu vou cumprir o meu propósito. Assim estava Moisés. E ele sai pelas ruas porque ele entendeu que ele era quem? O libertador de Israel. E ele sai pela rua: eu sou libertador. Eu entendi, meu espírito, que eu tenho um chamado. E aqui muitos acordam e entendem: não, eu tenho um chamado, eu tenho que fazer algo. Não dá só para sentar no banco, não, eu preciso fazer algo a mais. Estava lá Moisés andando e ele vê um egípcio batendo no israelita. E o que ele faz? Eu vou exercer o meu chamado. E a Bíblia diz que ele vai e ele faz o quê? Mata o egípcio. Afinal de contas, ele é o quê? O libertador. E ele vai para casa. Vai para casa todo feliz, todo alegre. Eu matei, eu cumpri, eu iniciei uma vida ministerial. E a Bíblia diz que ele vai e dorme. Tem muitos que dizem que ele fugiu de Faraó. Ele não fugiu de Faraó, porque se ele tivesse fugido de Faraó, ele não voltava na casa de Faraó. Se você for ler direitinho, você vai ver que ele foi para a casa de Faraó, voltou, teve um sono bonito. Ele acordou super feliz, porque no dia anterior ele havia iniciado o processo ministerial. E ele acordou, tomou aquele café no palácio, super feliz. E todo mundo: e aí, Moisés, como é que você está? Tudo jóia? Está tudo bem? Eu estou cumprindo o meu propósito. E onde você vai? Eu vou continuando, porque eu sou libertador. E de repente, novamente, na rua, ele saindo, indo cumprir o chamado, vivendo uma vida ministerial, ele vê 12 israelitas brigando. E ele diz: eu sou o libertador? Deixa ele resolver esse assunto. Dois irmãos não podem brigar. Dois irmãos não podem discutir. E a Bíblia diz que ele vai na boa intenção de ser o quê? O mediador, o conselheiro. E ele vai lá e diz: ei, que isso? Vocês são judeus. Vocês têm Deus, Jeová, como vosso Deus. Vocês não podem brigar, não.
E ele todo convencido, todo feliz da vida, porque ela fazer o que era certo, não é? E de repente, um deles volta-se para Moisés e diz: quem tu pensas que és para nos repreender? Quem que te deu essa autoridade para nos repreender? Aleluia. Queres tu também nos matar como mataste o egípcio? Ah, Moisés fica todo desconcertado. Deus. E ele foge. Não fugiu de Faraó, ele fugiu dos próprios irmãos. Tem muita gente que começou bem o ministério. Tem muita gente que decidiu começar a ter uma vida ministerial. Mas por conta dos falais, por conta dos falatórios, por conta das pessoas que se levantam e perguntam: quem és tu também? Quem é que te disse que você já tem que louvar? Quem é que te disse que você também sabe pregar? Quem é que te disse que você também é conselheira? Mas quem é que te consagrou para você agora começar a querer aconselhar os casais? E de repente aquela pessoa que estava tão animada, tão encorajada para servir o Senhor, tão encorajada para servir a obra do Senhor, ela paralisa. E ela foge. E as mesmas pessoas que lhe perguntam: quem és tu, quem te deu essa autoridade? São as pessoas que começam a perguntar: mas calma aí, irmã, por que ela agora não faz mais? E a Bíblia diz que Moisés esconde, foge, se esconde. Só que após 40 anos, Deus entendeu que Moisés já deveria estar curado. Ele vai novamente ter com Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés vira e vê a sarça ardente, Deus diz que: porque você prestou atenção em mim, então eu posso falar contigo. Glória a Deus. Não é que Deus não tem falado conosco. Não é que Deus não tem falado contigo. A questão é que Deus só fala com quem presta atenção a Ele. Quando Moisés presta atenção e vê a sarça ardente, Deus fala com ele. O problema é que Satanás trouxe essa amargura no teu coração. Você está tão distraído, querendo converter o filho, querendo converter o marido, querendo converter as coisas. Satanás vai lançando tanta distração, tantos problemas teimosos, que você começa a tirar a tua atenção de onde Deus está a falar e começas a focar naquilo que são distrações do inimigo e não consegues mais escutar a voz de Deus. E quando Moisés se volta a passar essa dente, Deus diz que: Moisés, está na hora, volta para o propósito, volta para a vocação, volta porque eu te chamei para ser libertador. E ele disse: Senhor, como assim? Faraó vai me matar, não posso. E Deus disse: ei, eu te entendo, deixa que de Faraó cuido eu. Aleluia. Deixa que de Faraó cuido eu. E daí Moisés diz: está bem, Senhor, que bom, né? Tem vezes que você está aí, o inimigo é muito gigante, as situações são muito complexas, e quando você vai orar, Deus diz: nessa luta não tens que lutar, apenas espere, adore e louve, que a vitória virá de mim. E você entende: uau! E as pessoas perguntam: mas como é que em meio a essa luta você está louvando, está cantando, está relaxado? Você diz: porque meu Deus já falou comigo, que desse Faraó ele cuida, porque meu Deus já falou comigo, que dessa situação ele cuida. Aleluia. Eu não tenho por que não descansar. E Moisés diz: mas Senhor, tem outra coisa. Que coisa? Mas Senhor, e os meus irmãos? E os meus irmãos? E Deus diz assim: mostra os sinais. Como é que meus irmãos vão crer que o Senhor me enviou? Pelos sinais. Pelos sinais. E Moisés disse: Senhor, e se eles não crerem nos sinais? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, tu estás doente. Moisés, a verdade é que por 40 anos você não se permitiu ser curado. Moisés, você passou 40 anos num processo
E no final desse processo, para você iniciar um ministério, você continua amargurado por conta daqueles irmãos que um dia te acusaram. Você continua amargurado por conta daquela situação que um dia te afetou. Infelizmente tem muitos líderes, tem muitos obreiros, tem muitos irmãos aqui na casa do Senhor que só não estão a prosperar, só não estão a avançar, só não estão a romper por conta daquela situação de 1900 e alguma coisa, por conta daquele problema de muitos anos atrás, por causa daquela irmã que olhou, que falou, que disse, por causa da situação que não gostou como o pastor lidou, e paralisou completamente naquele dia, e a partir daquele dia até hoje, só está se arrastando. Deus disse: não, Moisés, o teu problema é que você não liberou perdão no teu coração. Moisés, o teu problema é que você insiste em estar amargurado de uma situação que já se passou mais de 40 anos. E infelizmente tem pessoas dentro da igreja que guardam mágoas há mais de 40 anos. Guardam raiva há mais de 40 anos. E ele, como não quer entrar em condenação, ele guarda tão bem, que nem permite que esse sentimento chegue à tua mente, já faz um recalque. Porque ele sabe que está errado, porque ele sabe que não pode agir desse jeito, porque ele sabe que não pode deixar crescer a raiz da amargura, então ele finge a si mesmo. Certo momento, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Como assim tu quando te converteres? Então a Bíblia está a afirmar em Lucas que Pedro, após 3 anos convivendo com Jesus, após 3 anos sendo discipulado com Jesus, não era convertido. Sim, a Bíblia afirma que Pedro não era convertido. Mas como assim Pedro não era convertido? Se quando ele negou Jesus para 3 vezes, as pessoas diziam: mas ele fala como eles, se veste como ele, age como eles, como assim não era convertido? Sim, Pedro tinha mudado a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de comportar, mas ele não era transformado. Tem muita gente na casa do Senhor que infelizmente só mudou hábitos, costumes, mudou alguns comportamentos, porém não foi transformado. E Jesus disse assim: Pedro, eu sei que você está disposto a morrer por mim, mas não é essa morte que eu quero. A morte que eu quero é do teu interior, a morte que eu quero é do teu eu, das tuas vontades, dos teus desejos. A morte que eu quero é que você deixe de existir e eu possa existir. Aleluia. Pedro não estava a entender que Jesus estava lhe convidando para fazer um funeral, um velório dele mesmo, no seu eu, da sua personalidade. Tem pessoas que quando fazem convite, vêm no altar super felizes para receber Jesus, como assim não entendeu nada. Você não pode vir receber Jesus alegre, porque quando você vem receber Jesus, meu querido, uma conta bancária não vai mudar muita coisa não, é morte. Receber Jesus é lucro. As pessoas têm que vir no altar chorando, se rasgando, porque está matando a si mesmo. Está matando a si mesmo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O problema é que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Por isso é que os casamentos estão do jeito que estão. Por isso é que as famílias estão do jeito que estão. Por isso é que a igreja está do jeito que está. Porque nós estamos vivendo, deixa de dizer, morto não tem sentimento. Deus. Morto não tem sentimento, eu acho, eu vejo, porque não. Você está vivendo. Se você estiver cheio da pessoa de Cristo, se Cristo for sempre em tua vida, deixa de dizer, esses problemas que hoje estão te tirando o cabelo, impedindo de você dormir, não iam ser nada. A questão é que você está muito vazio de Deus, de Cristo, e estás muito cheio de quem tu és. Por isso você vive murmurando, reclamando, discutindo, não aceitando. E você quando vê, você está perdendo o teu lar. Eita, Jesus. Eu trabalho com mulheres, eu tenho um ministério muito grande de mulheres. Aleluia, Deus. E eu digo para elas, não vale a pena vir com essas conversas. Se você mudar,
a casa muda. Se você mudar, o esposo muda. Se você mudar, tudo muda. Faça só a tua parte. O problema é que as mulheres estão muito cansadas. Estão muito cansadas, já tentaram daquele jeito, do outro, já fizeram jejum de 40, jejum. Estão muito cansadas. Eu digo para elas, sim, queridas, é normal você ficar cansada. O problema é que você está tão cansada que você decide desistir. Mas não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que quando você está muito cansado, você tem que fazer o quê? Procurar o lugar de descanso, a sombra do Altíssimo. Então, o cansaço não pode me levar para desistir. O cansaço tem que me levar para o lugar do descanso. E eu descanso na presença, a sombra do Onipotente. Aí há descanso. Eu me escondo nas asas do meu papai. E somente quando eu me sentir fortalecida, eu vou sair desse lugar do descanso e vou enfrentar o que precisar enfrentar. Você não tem que desistir do casamento, dos filhos, da faculdade, das coisas que Deus te deu. Verdade. E nos encontramos aqui, 1 Samuel 4,17. A Bíblia diz que Israel saiu a peleja. Foi pelejar. E nós sabemos que Jeová é chamado como quem? O Deus dos exércitos. O Deus que não perde nenhuma batalha. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que faz sinais e prodígios. Israel saiu para a batalha contra os filisteus. E eles estavam muito felizes. Porque eles sabiam que as batalhas deles eram todas ganhas. Por quê? Porque eles tinham o Deus dos exércitos. Aleluia. E a Bíblia diz que eles vão contra os filisteus nessa peleja. Só que eles são mortos. Israel perde. Pela primeira vez eles perdem dos filisteus. Como assim? Como assim o povo de Deus perdeu uma batalha? Como assim? Eu fiquei indignada a primeira vez que eu li essa passagem. E a Bíblia diz que os poucos que ficaram, eles voltam para a cidade e voltam inconformados. Como assim nós perdemos uma batalha? Como assim o Yahweh, o Deus dos exércitos, Jeová Sabaote, não nos ajudou nessa peleja? Como assim? E a Bíblia diz que eles se reuniram e depois eles disseram, tá bom, já que nós perdemos, talvez é porque não levamos a Arca da Aliança. Vamos pegar a Arca da Aliança e vamos para lá. Gente, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença do próprio Deus. Lembram que no início eu falei que Deus queria se relacionar novamente com o povo? Então ele cria essa estratégia da Arca da Aliança, porque era a forma dele estar novamente no meio do povo, com o povo, se relacionando com o povo, através da sua presença plena naquela arca. E eles pegam a Arca da Aliança, e eles vão para a Arca da Aliança, e no arraial há um júbilo. Eles começam a louvar, a cantar, e a Bíblia diz que os israelitas começaram a tremer, os filisteus começaram a tremer, porque eles sabiam que quando Jeová entra na batalha para ganhar, Aleluia. e eles começaram a temer, os filisteus disseram, não, vamos embora, nós vamos morrer, vamos embora. Eles foram buscar o Deus deles não perde batalha, vamos embora. Eles ficaram, e de repente eles não querem saber, se é para morrer, vamos morrer aqui. E os filisteus permaneceram, e a Bíblia diz que os israelitas pegaram na arca, a presença de Deus, poder de Deus, Jeová Sabaote, e foram contra os filisteus. Mais uma vez eles perdem. Não só perdem a batalha, mas a Bíblia diz que Ofni e Finéias, sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, morrem. E pior do que a morte dos sacerdotes é a Arca da Aliança ser roubada. A presença de Deus foi roubada, foi levada. O que era impossível se tornou possível. E a gente se pergunta, mas como assim o que era impossível se tornou possível? Como assim eles perderam a batalha? Deixa eu te dizer, tem muita gente perdendo batalhas, tem muita gente indo com a Jeová, na força de Deus, perdendo batalhas. E você se decepciona com Deus. Como assim eu perdi esse filho? Como assim eu abortei pela terceira, pela quinta vez? Como assim, Senhor amado, eu não consigo nenhuma porta de emprego? Como assim, Senhor, eu fico no casamento e novamente não está dando certo? Como assim meu filho não casa? Como assim a gente fica no como assim? Totalmente
judeus, como os 2 discípulos a caminho de Emaús, decepcionados com Cristo. E muitas vezes nem conseguimos expressar, porque nós amamos a Deus, então a gente vai se fechando. E eu perguntei, como assim, Deus? E o Senhor foi ministrando no meu coração. E Deus disse assim: eles perderam, e muitos na casa do Senhor continuam perdendo batalha, mesmo estando com Deus. Porque infelizmente a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava no meio deles, mas não estava neles. Tem muita gente que só está se beneficiando da atmosfera do poder de Deus que está sobre essa igreja, sobre esse lugar, mas eles nunca experimentaram dentro deles a presença de Deus. Como assim? Não estou entendendo. Deus está dizendo que Ele não quer estar no arraiar, Ele não quer estar no lugar, Ele quer habitar dentro de você. Vós, porém, sois templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Deus não quer estar nessas paredes, Deus não quer estar nesse lugar, Ele quer estar em abundância, plenitude dentro do teu interior. Mas para Ele entrar e se manifestar completo sobre a tua vida, você precisa morrer, você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero ser canal, eu quero ser, Senhor amado, a pessoa que é de levar a tua presença. Aleluia. Nós não queremos carregar a glória de Deus, porque o preço é alto. Nós nos contentamos com o culto, nós nos contentamos com a glória, com a atmosfera que está aqui, mas nós não carregamos o poder, a presença de Deus em nós. Por isso, quando nós vamos para os trabalhos, vamos para a nossa vida, nós estamos perdendo. Porque o Senhor não nos chamou para aqui, o Senhor nos chamou para lá, para fora, para o mundo. A igreja é enviada para fora. O teu campo missionário não é aqui, não. Aqui não é lugar de trabalho. Aqui tem ministério, mas o teu ministério é lá fora. Nós queremos fazer muita coisa aqui dentro, se matar aqui dentro, disputar poder aqui dentro, quando Deus nos chamou lá para fora. Aqui nós somos já as leões, os leões, lá fora queremos ser gatinhos. Não! Você tem que ser leão, é leão lá fora! Para de ser o coitado na empresa! Para de ser a pessoa que nunca é promovida, nunca é chamado! Não! Você não está cumprindo o discipulado! A vida de Cristo é em você! Você tem que ser o melhor! Você tem que ser o melhor! Mas é orgulho e arrogância? Não! Você tem que ser o melhor! Jesus morreu para te devolver o domínio! Dominar sobre as plantas! Dominar sobre os animais! Dominai! Nós queremos vir dentro da igreja e dominar, não! Aqui é lugar para nos encorajamos, aqui é lugar para nos amarmos, aqui é lugar para nos servirmos, o lugar para você realmente se rasgar, o lugar para você aparecer é lá fora! Só que você precisa estar revestido da presença de Deus, só que você tem que ser a arca revestida do poder de Deus. Ofni e Finé, sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, foram mortos porque eles tinham a presença de Deus, mas eles não tinham dentro deles. E não vamos muito longe. A arca é perdida por muito tempo. No primeiro lugar que a arca ficou, a Bíblia diz que não aconteceu nada, porque eles se acostumaram simplesmente com a arca estando aí. Tanto é que esse que se acostumou, a Bíblia diz que quando Davi vai buscar a arca de forma errada, não cumprindo os princípios de Deus, ele toca, o sapo toca na arca e morre. Mas por que ele toca na arca? Ele toca na arca porque ele cresceu com a arca na casa dele e ele não entendeu o temor daquela arca, daquele lugar. A presença de Deus estava na casa dele, mas não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que pouco tempo depois, quando a arca foi deixada na casa de Obed-edom, em pouco tempo ele prosperou e prosperou. Você não entendeu? Tem muita gente que está perdendo muito tempo na casa do Senhor, muito tempo na igreja, mas não está recebendo, não está prosperando, a vida não está sendo transformada, os filhos não estão vendo nada. Por quê? Porque você só está no meio da presença de Deus. A glória de Deus não manifesta sobre a tua vida. Hoje você precisa
Tem alguém que se sente pobre aqui? Deus não te chamou para ser pobre. Para de envergonhar o reino de Deus. Lá na África eu cresci, lá as mamães da África cantarem: aqui mesmo é lugar de chorar, mas lá na glória nós vamos sorrir. Eu quando comecei a ler a Bíblia eu disse: não, isso é um evangelho de escravidão, não está escrito na Bíblia coisa nenhuma. A Bíblia diz que quando eu entro na nova aliança em Cristo Jesus, eu começo a ter uma vida em abundância. Esse jeito não está bom não, eu não quero experimentar na glória, porque eu já estou na glória, eu já entrei no meu conhecimento, eu já entrei na vida eterna, então eu tenho que experimentar aqui na terra. Mas como é que eu me torno um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz: Josué, você quer ser bem sucedido? Josué é morto, você quer ser bem sucedido, Josué? Deixa eu te dizer, uma receita para você ser bem sucedido. Tão somente esforça-te. Tão somente esforça-te. Tão somente tenha bom ânimo. Tão somente tenha bom ânimo, não desista. Mas para quê? Para meditar dia e noite no livro da lei e fazer conforme está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: meditar dia e noite e fazer conforme está escrito, não é para qualquer um. Quem diz que é fácil meditar é porque nunca meditou. Quem diz que é fácil orar é porque nunca orou. Não é à toa que o próprio Deus diz para Josué: esforça-te, esforça-te. Não é fácil chegar em casa cansado, estressado, mal-humorado. Então ele diz: esforça-te para você colocar a tua carne ajoelhada em meio à madrugada, você levantar e orar. Esforça-te. Coisa boa, Jesus. Esforça-te e tem de bom ânimo. Só os corajosos conseguem meditar e orar. Só os corajosos. Josué, esforça-te, ser corajoso, tenha bom ânimo, para em meio a um dia de trabalho super cansado, você aborrecido, estressado, você dizer: ei, por que estás abatindo a minha alma? Levanta aqui, eu tenho um Deus, ajoelha, ora, busca, creia. Se coloque em pé. Você precisa carregar a glória de Deus. Você precisa carregar a presença de Deus. Você tem que sair daqui hoje e dizer que eu estou mudando o meu amanhã. Porque amanhã ninguém vai mais me reconhecer. Amanhã eu serei um homem da autoridade. Amanhã eu serei uma mulher da autoridade. Deixa eu te dizer, pai que já perdeu a voz com os filhos, volte daqui restaurado. Volte a ser o cabeça desse lar. Volte a ser o pai desse lar, o sacerdote desse lar. Deus hoje está te devolvendo a voz. Volta a pôr ordem na tua casa. Volta a se posicionar. Ei, mulher, que você está encurvada por tanta vergonha que você já passou nesse casamento. Deus hoje está te levantando e te dizendo: saia daqui, vida, com fé, crendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós não queremos, Senhor amado, percorrer um processo demorado como Moisés, porque simplesmente não se permitiu ser curado, porque simplesmente não se permitiu ser sarado. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Eu declaro e decreto em nome de Jesus Cristo. Este homem e esta mulher está se levantando desse lugar de cinzas, está se levantando desse lugar de poeira, e não importa os problemas que ele tem, não importa as circunstâncias que estão tentando lhe afetar, mas como águia que o corpo está tentando matar, porque ela está na terra, ela não perde tempo. A águia não fica discutindo com o corpo, a águia não fica batendo as asas, discutindo com o corpo, não. Eu declaro e decreto que esse homem vai parar de discutir com seus problemas. Eu declaro e decreto que essa mulher vai parar, Senhor amado, de dar atenção aos seus problemas. Mas como a águia, ela agora vai começar simplesmente a preparar o fogo, E segundo as correntes do Espírito Santo, segundo o vento do Espírito Santo, ela vai levantar o voo, até um lugar que os problemas não fazem sentido, até um lugar que os corpos caem, até um lugar, Senhor amado, que ela vai ter simplesmente a mente de Cristo.
Deus, aleluia. A mente de Cristo. Em nome de Jesus. Tenha a mente de Cristo. Você já é vencedor. Você é muito mais do que vencedor.